Vamos lá, nós vamos começar com uma questãozinha aqui, pode colocar na tela aí, meu amigo Jonathan, né? Nós temos uma questão que fala sobre a parte de dinâmica, onde envolve o conceito de força de atrito, né? E nós vamos fazer a relação da força de atrito com algumas outras grandezas. Então, nessa primeira questão, nós temos o seguinte, acompanhando aí a nossa leitura, nós vamos ter lá. Para certificar-se da segurança do filho, ao andar pelo piso de lajota de sua residência, uma pessoa resolve comparar os coeficientes de atrito estático Mi1 e Mi2 de dois modelos de calçados dele, no caso do filho. Então, a gente tem aí acompanhando o modelo 1, né, do calçado e o modelo 2 desse calçado aí, tá? Aí temos o seguinte, para fazê-lo, ela usa uma mola qualquer e procede da seguinte maneira. Primeiro pendura cada modelo na mola e mede a sua distensão, obtendo os seguintes resultados. Então, para o modelo 1, o resultado obtido foi de 1,6 centímetros, não sei se dá para comparar, mas parece que dá para ver bem aqui, né? E no modelo 2, a gente tem uma distensão da mola de 1,8 centímetros. Então, já se observa na questão que o modelo 2 causou na mola uma distensão maior do que o modelo 1, uma diferença de 0,2 centímetros, né? Continuando na questão, nós temos o seguinte. Na segunda análise, né, ela coloca o sapato sobre o piso e puxa cada um deles com a mola na horizontal, medindo com uma régua no chão a distensão máxima, até que os sapatos entrem em movimento, obtendo os seguintes resultados. Então, para o modelo 1, obtém-se um resultado de 0,8 centímetros e o mesmo resultado foi obtido para o modelo 2. Né? Portanto, a questão vem com o seguinte problema. Com base nos resultados das comparações feitas, conclui-se, aí tem, letra A, ser mais seguro a criança usar o modelo 1, pois Mi1 é menor que Mi2, conforme os experimentos atestam. Então, traz para cá, é basicamente fazer uma análise de qual é o melhor tênis de acordo com o coeficiente de atrito que a gente tem para cada tênis. Esse coeficiente de atrito pode ser analisado observando-se bem quais são os resultados dos experimentos, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, analisando o primeiro experimento, a gente vai observar exatamente essa relação aqui. Vejam bem, no primeiro experimento, da distensão da mola, a gente observa que foi uma distensão de 1,6 centímetros. No segundo modelo, uma distensão de 1,8. Pessoal, se nós formos analisar quais são as forças que estão atuando aqui sobre os calçados, no momento em que a gente coloca uma mola e o calçado está preso a essa mola, analisando quais são as forças que estão atuando, nós temos a força peso apontando para baixo e a força elástica apontando para cima. Quando essas forças entram em equilíbrio, aí o tênis fica em repouso. Nesse momento, módulo da força elástica igual ao módulo da força peso. Não tem dificuldade em fazer isso. Então, o tênis entrou em equilíbrio, módulo da força elástica igual ao módulo da força peso, as duas forças estão equilibrando-se, tá certo? Então, o que é que a gente vai observar? Aquele tênis que causar maior distensão na mola, ele vai estar distendendo mais, uma variação de comprimento maior da mola, significa que ele apresenta um peso maior. Quanto maior o peso, maior a distensão na mola, tá certo? Então, quando a gente faz uma análise dos dois modelos aí, voltando aqui para a tela, né, nós vamos observar que o modelo 1, ele distende menos do que o modelo 2, comparado com o modelo 2. Então, o modelo 2 causando maior distensão, qual é a conclusão? O modelo 2 tem peso maior, tá? E aí, se a gente faz uma análise que a gravidade é a mesma, qual é a conclusão? Massa do modelo 2 maior do que a massa do modelo 1. Volta aqui só para a gente repetir. Vejam bem, nós temos que o modelo 2, ele distendeu a mola mais do que o modelo 1. A distensão causada, a variação de comprimento que o modelo 2 causa na mola é maior do que a distensão causada pelo modelo 1. Conclusão, força-peso sobre o modelo 2 maior do que a força-peso sobre o modelo 1. A gente tem que a força-peso é dada em módulo pelo produto da massa pela gravidade. Então, considerando a gravidade a mesma para os dois modelos, nós temos que a massa do modelo 2, maior peso, é maior do que a massa do modelo 1, e esta é a primeira
conclusão a respeito desses dois modelos, tá certo? Então a gente volta para a questão para fazer uma observação sobre a segunda análise. Então, da primeira análise, massa do modelo 2 maior do que a massa do modelo 1, como está escrito aqui. Na segunda análise, os tênis foram posicionados sobre o solo e a mola foi esticada. E aí foi analisado aqui qual a tensão, ou melhor, qual a distensão que foi causada em cada um deles, considerando a iminência de movimento. O que é iminência de movimento? É quando o modelo de tênis está prestes a se mover. Então, se está na iminência de movimento, nós consideramos um equilíbrio também. Nesse caso, a força de atrito, que impede a movimentação do tênis, é em módulo igual à força elástica, tá? Que é a força que está tentando fazer o tênis se movimentar. Portanto, força de atrito igual à força elástica. Pessoal, como é que a gente calcula essa força de atrito? Volta aqui só para a gente analisar e lembrar dessas equações. É extremamente importante que o aluno lembre as equações na hora da prova. As equações, além de uma análise matemática, além de te mostrar, te dar um resultado do cálculo, ela serve também para fazer uma análise teórica do problema. A equação não serve só para você substituir os valores e encontrar um resultado. Não é só assim e não é isso que você tem que fazer somente nas equações. Legal, vai substituir, vai encontrar um valor, mas às vezes você não tem valores na questão, porém uma análise da equação vai lhe dar um resultado. Vai lhe dar uma relação de proporção direta, uma relação de proporção inversa, que dá para você uma análise, que dá para você fazer observações e concluir qual seria o resultado. Por exemplo, voltando aqui para a nossa questão. Nós temos que a força de atrito é dada pelo produto do coeficiente de atrito pela força normal. Então, eu escrevi ali que coeficiente de atrito μ vezes a força normal é igual à força elástica, que é o produto da constante elástica vezes x, que é a variação de comprimento da mola ou a distensão dessa mola. Então, o que é que nós temos? Força de atrito igual à força elástica, porque o modelo sapato, o tênis, está na iminência de movimento. Então, o coeficiente de atrito vezes a normal, que corresponde à força de atrito, é igual à constante elástica vezes a variação de comprimento, que seria a distensão da mola, ok? Porém, nós temos que verticalmente o tênis se encontra em repouso. Isso significa que a força-peso é em módulo igual à força normal nessa situação. Então, eu vou substituir aqui o valor da força normal, tá certo? Pelo peso, que é m vezes g, massa vezes gravidade. Colocando isso na equação, substituindo esses valores, nós encontramos essa relaçãozinha aqui, μ, coeficiente de atrito, vezes a massa, vezes a gravidade, é igual ao produto da constante elástica vezes a variação de comprimento. E com isso, nós chegamos a um resultado, e como eu estava falando para vocês, esse resultado aqui, ele vai expressar para a gente uma resposta, ou melhor, uma relação entre o coeficiente de atrito e a massa, tá certo? Bom, então o que eu encontro aqui é o seguinte, coeficiente de atrito vezes a massa é igual a constante elástica vezes a distensão da mola dividido pela gravidade, né? Então, o que é que nós vamos observar? Que para uma mesma distensão, que foi o que ocorreu aqui na figura, você vai ter que quanto maior for a massa, menor é o coeficiente de atrito. Tá vendo? Uma relação de proporção inversa, tá? Que eu tenho aqui, para uma mesma distensão, como a gravidade é a mesma, como a variação de comprimento eu estou considerando a mesma nessa figura, eu vou observar que quem apresentar uma maior massa vai apresentar menor coeficiente de atrito. Então, veja como a primeira análise me ajuda na segunda. Eu percebi que a massa do modelo 2 é uma massa maior. Quando você vai para essa equação aqui embaixo, uma maior massa nos dá um menor coeficiente de atrito. Então, eu percebo que o modelo 2 tem maior massa e tem menor coeficiente de atrito. Uma vez que o modelo 2 tem maior massa e menor coeficiente de atrito, né, a gente faz agora uma análise para o modelo 1. O modelo 1 tem menor massa, coeficiente de atrito maior. Então, a conclusão que a gente chega, que quanto maior a massa do tênis, menor o coeficiente de atrito. E aí, vamos para as alternativas. Né? Aí a gente tem uma análise, agora a gente vai fazer uma análise dessas alternativas. Certo? Então, com base nos resultados das comparações feitas, conclui-se, lembrar, modelo 2, massa maior, coeficiente menor. Então,
Conclui-se ser mais seguro a criança usar o modelo 1, pois Mi1 é menor que Mi2, conforme os experimentos atestam. Vamos voltar aqui só para a gente ver. Ó. A gente tem que a massa 1 é menor, então o coeficiente 1 é um coeficiente maior. A afirmação A está dizendo que Mi1 é menor. Está errado. Veja que é mais seguro realmente utilizar o modelo 1, porque ele apresenta maior coeficiente de atrito, certo? É mais seguro, ele vai ter melhor aderência. Letra B. Conclui-se ser recomendável a criança usar o modelo 2. Eu já vou eliminando, porque o modelo 2 ele não é o modelo mais seguro, uma vez que o coeficiente de atrito dele é menor. Então, eu pulo para a letra C. Ele diz assim, ó, conclui-se ser indiferente a criança usar qualquer dos dois modelos. Não, são diferentes. Eles apresentam coeficientes diferentes, então eles vão ser, um acaba sendo mais seguro que o outro. E na letra D nós temos ser mais seguro a criança usar o modelo 2, por este oferecer menor risco de escorregão e queda. Está errado. O modelo 2 é o que apresenta maior massa. De acordo com aquela relação que nós fizemos, maior massa, menor coeficiente. Então, ele não é o melhor modelo. E aí sobra a letra E, que diz ser mais seguro a criança usar o modelo 1, pois o coeficiente 1, Mi1, é maior que Mi2. E aí nós temos a letra A como a resposta correta, ok? Então, volta aqui para a gente fazer um comentário. Força de atrito, tá, pessoal? Matematicamente determinada pela relação entre o coeficiente de atrito e a força normal. Foi isso que nós fizemos. Então, é mais seguro que se utilize um calçado cujo coeficiente de atrito seja maior, não é? Porque isso vai nos dar uma maior força de atrito e vai nos dar maior aderência. Então, previne, evita escorregões, ok? Bom, eu coloquei aqui ainda mais um comentário de uma outra força de atrito, mas na verdade é uma força de resistência, que é a força de resistência dos fluidos. Então a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre esse tipo de força, como ela atua e as observações que teremos a respeito dessa força, tá? Então a primeira questão foi resolvida. Repetindo, pega lá o material, esse material está disponível lá no meu Twitter, vai lá, abre o meu Twitter, e tem lá um linkzinho, faz pouco tempo que postei, clica, baixa os slides e você pode acompanhar em casa com esse material, tá? Os comentários que eu vou fazer agora, vamos lá para a tela, a respeito da força de resistência do ar, né? Eu coloquei aqui que a força de resistência do ar é uma força dissipativa, ela está direcionada sempre de forma contrária ao movimento do corpo. Pessoal, essa força de resistência do ar, ela é matematicamente definida por essa expressãozinha aqui, ó. Força de resistência, em módulo, é o produto de uma constante vezes a velocidade do corpo elevada ao quadrado. Então, nós temos que esse K é uma constante que depende do formato do corpo, depende da densidade do meio onde esse corpo se movimenta e depende da maior área de uma secção perpendicular a esse movimento. V seria, então, a velocidade desse corpo. Certo? Bom, então quando um corpo se movimenta, vamos aqui, quando o corpo se movimenta num fluido, né, esse fluido oferece ao movimento desse corpo uma certa resistência, uma certa dificuldade a esse movimento. E essa força de resistência pode ser medida por essa equaçãozinha que nós acabamos de ver. É importante perceber que a constante que aparece mostra que depende da densidade do fluido, então se é um fluido mais denso ou menos denso, isso interfere na força de resistência, depende da maior área de secção perpendicular a esse movimento, então às vezes você tem a dianteira do carro que tem uma área de secção menor, mas a parte lá onde os passageiros ficam tem uma área de secção maior. Você vai comparar, por exemplo, a área de secção de uma Kombi, por exemplo, é uma área de secção muito grande, né? Aquela que tem uma área perpendicular a esse movimento. Então, a maior seria aquela. E depende de uma constante, de uma propriedade aerodinâmica do corpo, tá? Depende do formato aerodinâmico. Então, essa seria aquela constante. E aí, vezes, essa constante multiplicada pelo quadrado da velocidade do corpo. Prestem bem atenção. O corpo se movimenta com a velocidade e quanto mais rápido ele se desloca, maior é a força de resistência que atua sobre ele. Então, fica cada vez mais difícil vencer essa força de resistência, tá certo? Então, maior velocidade, você vai ter uma maior força de resistência. E é interessante notar também
que a velocidade está elevada ao expoente 2. O que é que isso significa? Matematicamente analisando, se você dobra a velocidade do corpo, ele vai estar sofrendo a ação de uma resistência do ar 4 vezes maior. Né? Dobrou a velocidade, 2 ao quadrado, você tem uma força de resistência 4 vezes maior. Triplicando-se a velocidade, você passa a ter sobre o corpo que se movimenta uma força de resistência 9 vezes maior, tá? Porque a velocidade está elevada ao expoente 2. Portanto, essa seria a relação da velocidade com a força de resistência. Voltando lá para a tela, para a gente fazer... Pois não. Queria fazer uma perguntinha a você aqui. Eu estava prestando atenção. Natan, comigo aqui na tela, por favor. Olha, vamos lá. Eu queria saber o seguinte, se a gente, eu e você, se a gente estivesse apostando corrida, né, a chance de eu ganhar seria maior, então, né? Porque, né, maguinho, realmente, cara mais na magro, verdade, Jonaldo, a minha área é menor. Você tem uma área menor, não é? Você levaria vantagem porque a força de resistência sobre você seria... Mas eu sou mais forte, né? E eu também poderia me movimentar em rolamentos, né? Rolando seria muito mais rápido. Bom, aí nesse caso, mas pela área, seguindo a física de aqui... acordo com as equações da física, a gente utilizar as equações, é verdade. O professor Jonaldo, uma área de contato, você pode ver a espessura do rapaz aqui, né? Do meu lado, uma área de contato bem pequenininha, então a força de resistência que atua sobre ele é mínima, é pequena, quase não existe. Agora, uma força de resistência muito maior, porque é uma área de contato muito grande, né? Então eu sofreria muito mais com essa resistência do ar, ficaria muito mais difícil no caso de uma corrida. Então eu não vou postar corrida com o Jonaldo, porque já sabe que vai perder. A resistência do ar está a favor dele, né? Vai acabar ajudando, né? Na verdade, a dificuldade que ela impõe para mim é muito maior do que estaria impondo para ele, tá certo? Então, excelente comentário, professor, uma comparação muito boa, né? Eu não sei se devo ficar feliz com isso, né? Mas não sei se é porque eu sou muito grande ou se você que é muito pequeno, né? Mas, vamos lá, continuando aqui com o meu comentário, né? A gente volta lá para a tela e aí eu vou colocar uma análise aqui vetorial dessa força de resistência do ar. Veja que nós estamos trabalhando aqui com coisas simples e situações do nosso cotidiano, né? Então eu coloquei aqui uma situação de queda livre. O que é a queda livre? Você abandona o corpo a partir do repouso, tá? O corpo vai ser abandonado de uma certa altura a partir do repouso. Se o corpo não está em movimento ainda, a velocidade dele é nula. Pela equação não tem força de resistência. Quando o corpo começa a se movimentar, tá? Ele adquire uma velocidade para baixo, aí a força-peso acelera ele para baixo, na direção, no sentido do centro da Terra, né? E a força de resistência aponta no sentido oposto. Vejam, por enquanto, nessa queda livre, o vetor força-peso, né, é maior do que o vetor força de resistência. Significa que o módulo do peso é maior do que a força de resistência e daria uma força resultante para baixo. Então, existe força resultante, pela segunda lei de Newton, existe uma aceleração. Então, a velocidade do corpo, professor Jonaldo, ela vai aumentando, porque existe uma força resultante. Só que com o aumento da velocidade, essa força de resistência, ela vai crescendo. E essa força de resistência, ficando maior, causa uma redução da força resultante. E isso faz com que a aceleração do corpo seja menor. Ou seja, a variação de velocidade dele com o decorrer do tempo agora diminui. Sabe o que é que vai acontecer agora? Vai chegar um momento que essa força de resistência se iguala ao peso. Professor Jonaldo, a força de resistência se igualou ao peso. Essa força resultante vai dar igual a zero. O corpo para nesse momento? Não. Pela primeira lei de Newton, o corpo já estava em movimento. Não é? Então, todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Se a força resultante que atua sobre ele é nula, ele tende a permanecer no seu estado de movimento retiliniforme. Então, a partir desse momento, o corpo adquire uma velocidade chamada de velocidade limite. Ele atingiu a velocidade limite e ele não pode mais aumentar de velocidade. Se eu não estiver enganado, traz aqui para a gente alguns dados. Isso é bem fácil de calcular. Uma oportunidade a gente pode até colocar esse cálculo aqui depois. Mas fazendo um cálculo, a cerca de 2.000 metros de altura, uma gotinha de chuva pequenininha caindo, ela chegaria às nossas cabeças a uma velocidade em torno de 2.000 elevado de 400, né, metros, cerca de 400 metros por segundo, uma velocidade muito grande. Eu não lembro exatamente se é esse valor, mas a gente pode fazer esse cálculozinho aqui rápido, né?
2.000 de altura, 10 a gravidade, dá 20.000, né? Multiplica por 2, então dá em torno de 200 metros por segundo. Né? 200 metros por segundo dá 720 km por hora, uma velocidade muito grande. Seria uma velocidade suficiente para uma gotinha de chuva furar a nossa cabeça. Né? Porém, não é essa velocidade que se atinge ou que a gente percebe quando a gotinha de chuva chega aqui na superfície. Né? Então, o que é que acontece? A gotinha de chuva está inicialmente em repouso, não tem força de resistência do ar. E aí, à medida que ela começa a cair, a sua velocidade vai aumentando, a força de resistência do ar vai também aumentando. E vai chegar um momento que a força de resistência do ar cresceu, porque a velocidade da partícula ou da gotinha de chuva aumentou, e ela vai atingir um valor igual ao da força-peso. Então, você vai ter força-peso para baixo, força de resistência do ar para cima. Se essas duas forças têm o mesmo módulo, aí ela atinge uma velocidade limite, ela não vai mais aumentar de velocidade. Então, ela chega a atingir ali cerca de 18 km por hora. Seria essa velocidade que ela vai atingir nossa cabeça. Então, pode tomar banho de chuva tranquilo, porque tem a resistência do ar. Sem a resistência do ar, seria muito arriscado, né? Os telhados podiam se quebrar com a queda da água, né? Podia furar a cabeça, machucar. Mas com a resistência do ar, a gente acaba não sofrendo por isso, certo? Então, é uma situação que acontece também com o paraquedista, né? O cara vai lá e faz um salto de paraquedas. O professor João Naldo foi saltado de paraquedas, por exemplo. Pegou um avião, né? Pegou emprestado o avião do nosso amigo professor Gibran, né? E aí saltou de paraquedas. E aí ele vai aumentando sua velocidade, né? E de repente, em uma certa altitude, Jonaldo abre o seu paraquedas. O que é que ele está fazendo quando abre o paraquedas? Ele está aumentando a área da secção. Então, aumentando a área da secção, a força de resistência ficou agora maior. E aí, essa força de resistência tende a ficar igual ao peso. Em algumas situações, ela pode se tornar maior. Aí o corpo desacelera. Aí volta para a velocidade limite. Então, o Jonaldo vai descer o resto da trajetória do seu percurso com aquela velocidade limite. Tá? Então, ele vai chegar no chão, numa velocidade tranquila, não vai se esborrachar, e aí vai ficar um salto perfeito, salto de sucesso, ok? Então, essa é a influência da resistência do ar sobre os corpos que nela, no ar se movimentam. Né? Bom, voltando lá para a tela, a gente tem uma análise gráfica. Olha, o Enem, ele cobra essa coisa, essa análise gráfica é muito importante, né? Então, o cara precisa fazer observações gráficas. Olha, é bom analisar. Pegou uma questão de gráfico, dá uma olhada no gráfico, lê o gráfico, entende o que é que está lá no gráfico para você ir para as alternativas, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui um gráfico da força resultante em função do tempo. Se você olhar bem, essa força vai decrescendo exponencialmente aqui, tá vendo? Ó, ela vai diminuindo com o decorrer do tempo até que essa força resultante tende para zero, tá certo? Ok? Tende para zero. Aí eu tenho a aceleração resultante em função do tempo. Aí, como a força resultante tende para zero, a aceleração resultante também vai tender para zero. Nesse instante, o corpo atingiu a velocidade limite. De repente, a gente analisa o gráfico da velocidade em função do tempo. Veja como a velocidade do corpo em queda livre vai crescendo, até que em certo momento essa velocidade atinge aqui, ó, a velocidade limite. Pessoal, volta para cá. Quando é que o corpo atinge a velocidade limite? O corpo atinge a velocidade limite quando a força peso se tornar, ou melhor, quando a força de resistência do ar, porque o peso não vai estar variando, né? É quando a força de resistência se tornar em módulo igual à força peso. É quando o valor da força de resistência do ar se tornar igual ao valor da força peso. Então, a partir desse momento, o corpo começa a se mover com velocidade constante, ok? Então, comentário sobre a força de resistência do ar feito, a gente vai passar agora para a próxima questão. Bom, eu queria, antes de começar essa questão, chamar um pequeno intervalo, né? A gente vai aí para o intervalo e daqui a pouco a gente volta a tomar uma aguinha aqui para relaxar, porque a garganta está ruim, ok? Daqui a pouco a gente está de volta.